Graças a Deus, porque estamos reunidos hoje para adorar o Senhor pela manhã, tempo muito bom, propício, e para estudar também na Escola Bíblica Dominical. Lembrando os irmãos, passando esta quarta-feira que vem, na próxima, nós teremos uma vigília de oração. Quinta-feira, dia 15 de novembro, é feriado, então nós começaremos na quarta-feira, a partir das 19h30. Oi? E eu disse o quê? É agosto. Agosto, 15 de agosto. Porque 15 de novembro também é, né? Mas é outra coisa, 15 de novembro. 15 de agosto, então, é feriado, mas a vigília é no dia 14, que é quarta-feira. Você vem 7h30 da noite para o culto de oração, e será um culto de oração estendido. Aí o Ministério de Eventos prepare algum caldo ou café, alguma coisa nesse sentido, né? E o departamento de oração, o irmão Gilvan, que infelizmente não está aqui hoje, mas ele vai providenciar uma caixinha para você colocar pedidos de oração, certo? Por você, pela igreja, pelos seus familiares, e então isso será devidamente colocado num panfleto para nós podermos estar orando, né, aquela noite da quarta-feira. E aí, na quinta, você dorme. Né? Quinta-feira você pode dormir, porque é feriado. E a quarta a gente ora de 7h30 até o tempo que der. Né? Tudo bem. Nós falamos domingo passado, pela manhã, sobre vivermos para a glória de Deus. Nós vivemos para a glória de Deus. Você vive para a glória de Deus? Essa é uma pergunta muito importante, porque se você vive para a glória de Deus, isso se expressa na prática do seu dia a dia. O que você faz vai mostrar que você vive para a glória de Deus. E nós vimos que viver para a glória de Deus implica conhecer a glória de Deus a partir das obras criadas por Deus. Isso foi domingo passado pela manhã. No culto de oração, nós percebemos que a glória de Deus se expressa na santidade de Deus. Isso nós vimos quarta-feira, última quarta agora, no culto de oração. E no nosso culto de oração, nós estamos observando sobre o conhecimento de Deus em alguns devocionais. E hoje, para finalizar, nós queremos perceber a glória de Deus na bondade de Deus. Você percebe o quanto Deus é bom para com você? Você agradece a Deus pela bondade dele? E Deus é tão bom, primeiro, enviando Jesus para lhe livrar da condenação do inferno, segundo, lhe dando seu sustento, sua vida, né? E tantas outras coisas mais que Deus lhe dá, e eu não sei, mas certamente Deus te dá muitas coisas boas. E como é que você vive diante da tão grande bondade de Deus? Né? O que é que você entrega a Deus de oferta a Ele diante de tão grande bondade? E eu não estou falando de oferta financeira somente, mas falando do seu ser, do que você dá para Deus, do seu ser. Não porque você foi coagido ou extorquido a dar, ou pressionado a dar, mas porque você reconhece a glória de Deus na bondade do Senhor nosso Deus. Ele é tão bom, que eu tenho vontade de entregar tudo o que eu tenho ao Senhor. Não estou falando de material, tudo que eu tenho, todo o meu ser a Deus, a minha atenção, meu dia, as capacidades, as habilidades, tudo, minha família, até o meu lazer, se possível, ou quando possível, entregar a Deus, porque Deus é bom. E esse é o método do Senhor. Ele não quer que nós cheguemos a Ele com aquele sentimento de obrigação, porque fomos pressionados por alguém, e muitas vezes o pastor acaba fazendo isso, pressionando, mas não pela pressão de um pastor, mas pela bondade de Deus. Por isso queremos hoje pela manhã observar um pouco da glória de Deus na sua bondade. Abra sua Bíblia no Salmo 111, salmo que nós temos investigado pelo menos algumas vezes, pensando na glória de Deus, Salmo 111, e o meu desejo é que você, ao ler esse salmo, e muitos outros que tratam da glória de Deus, nos leve a servir ao Senhor,
pelo que Deus é, pela glória dele expressa nas nossas vidas, nas obras criadas, na sua própria santidade e também na sua própria bondade. Olha o Salmo 111, vamos lê-lo todo. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança, manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos, estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. Nós já vimos alguns destes versículos e, pensando na glória e na bondade de Deus, consideraremos 3 destes versículos que mencionamos também quarta-feira passada. O verso 4, que diz: Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Benignidade e misericórdia são expressões da bondade de Deus. Deus é bom. Embora você, em alguns momentos da sua vida, talvez se questionou sobre a bondade de Deus, pensou, mesmo que não declarando publicamente, mas em algum momento nós acabamos pensando, realmente Deus é bom mesmo? E aqui claramente o salmista diz que ele é benigno e misericordioso. A misericórdia se expressa em Deus não aferir a nós ou colocar a nós o castigo que nós merecemos por causa dos nossos pecados contínuos e repetidos diariamente, semanalmente, durante a nossa vida. Misericórdia, Deus, ele tem paciência, ele não nos destrói, principalmente por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Vejamos então no verso 5 também, ele dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Como vimos quarta-feira, Deus fez uma aliança conosco, uma aliança, a nova aliança, em que fazemos parte dela. A aliança do salmista aqui era a aliança davídica. Deus tinha feito a aliança com Abraão, Isaque e Jacó e com Davi. Só que agora nós já estamos em uma nova aliança, a aliança mediada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que é uma consumação, completação, digamos assim, dessas outras alianças. E nesta aliança que temos com Deus, por causa de Jesus, ele nos dá o sustento. Ele nos sustenta em todos os aspectos. Sustento no aspecto financeiro, sustento no aspecto emocional, no psicológico, em todos os momentos da nossa vida, é Deus quem nos sustenta. E isso é expressão da bondade e benignidade do Senhor. Ainda, olha o verso 6. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras. As obras de Deus realizadas na nação de Israel refletem extrema bondade. Se você faz a sua leitura bíblica anual, se você lê no começo do ano Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, você tem um retrato do povo de Deus. Israel, um povo formado do nada, escolhido ali, uma nação que saiu de ninguém. E Deus formou Israel e fez de Israel um grande povo. Deus deu tudo para Israel. E Israel parece que na história sempre duvidou do Senhor. Deus abriu o Mar Vermelho, Deus os tirou do Egito e dias depois eles estavam reclamando de Deus por falta de comida, por falta de água. Um povo que ainda não tinha aprendido a louvar a Deus, a glorificar a Deus por sua bondade. Um povo que parece que sempre queria mais. E Deus tinha misericórdia, e Deus perdoava. Em alguns momentos, Deus derramava juízo, como lá em Êxodo, capítulo 32,
quando o povo adorou o bezerro de ouro. Moisés pegou a espada junto com os levitas e mataram homens, mulheres, crianças. Foram mortas. Por quê? Porque adoraram ídolos e macularam a santidade de Deus logo após terem recebido a lei do Senhor, e a punição era a morte. Mas o Senhor continuou cuidando daquele povo e cuida até hoje, porque o Senhor, ele é benigno. Vamos ver, resumidamente, as obras que Deus fez para com esta nação no Antigo Testamento. O Salmo 136 é um salmo que apresenta o que está sendo dito aqui no Salmo 111 de uma maneira um pouco mais estendida. O Salmo 136 é um salmo que glorifica a Deus a partir das suas obras, só que aqui obras de bondade, como Deus é bom. Olha o Salmo 136, vamos ler do verso 1 ao verso 10 e perceba como Deus foi bom com essa nação. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Todos esses versículos são uma poesia muito bem elaborada e repete um refrão fundamental para aquilo que nós estamos observando. A bondade de Deus é a sua misericórdia e ela dura para sempre. Mesmo nos nossos pecados, se nos arrependermos e tivermos um coração contrito, o Senhor sempre vai nos perdoar. O Senhor, por causa do sacrifício de Jesus, sempre vai nos dar o alívio da culpa dos nossos pecados. Você já sentiu culpa pelos pecados? Você já pediu perdão a Deus e sentiu que não foi perdoado? Talvez pela gravidade do seu próprio pecado, talvez pela continuidade do seu próprio pecado, e você chega a um ponto de pedir perdão a Deus, mas você não sente que foi perdoado. Mas se você pediu arrependido e confessou o seu pecado, Deus lhe perdoou, porque não depende de você sentir ou não sentir o perdão, mas depende de Jesus ter morrido na cruz pelos nossos pecados, e Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Deus é infinito em misericórdia, e um dos grandes problemas psicológicos e emocionais do ser humano é o sentimento de culpa, e nós não precisamos sofrer por culpa nenhuma, mesmo tendo cometido pecados contra nós mesmos ou contra os outros. Basta, arrependidos, confessarmos os nossos pecados. E, obviamente, se você cometeu pecado contra alguém, você deve ir lá pedir perdão àquela pessoa pelo pecado cometido. Se ela vai te perdoar ou não, aí é outra história, depende dela, mas você fez o que a palavra de Deus ensina. A misericórdia de Deus reflete a bondade do Senhor. E perceba que esses 9 primeiros versículos que lemos mostram a bondade de Deus ao criar todas as coisas. Uma poesia. Talvez nós não peguemos tudo dessa poesia, porque ela foi melhor formulada no texto em hebraico, mas ainda assim uma poesia que reflete a glória de Deus nas obras criadas e também na sua bondade. Deus tirou o povo de Israel ali da servidão do Egito para cumprir a sua promessa feita a Abraão séculos antes, e Deus estava cumprindo a sua promessa. Veja como Ele é bom, veja como Ele é maravilhoso. Hoje é do mesmo jeito. Deus não é assim só com a nação de Israel. Israel, no texto bíblico, é um protótipo do povo de Deus, mas os ninivitas, em algum momento da história, também foram um povo de Deus, porque creram no mesmo Deus do povo de Israel do Antigo Testamento. Nós sabemos que Melquisedeque, rei de Salém, antes mesmo de Israel existir, já era
cuidava do povo de Deus, nem existia Israel ainda, mas Israel é tido no Antigo Testamento como um protótipo, um modelo do povo de Deus e como Deus age com o seu povo. E aqui estamos vendo Deus libertando Israel, cuidando de Israel, alimentando Israel. Há um momento no deserto que o povo queria água e Deus supriu a água da rocha. Mas antes eles estavam reclamando de Deus, reclamando do Senhor, murmurando. Pouco tempo depois, eles acharam o quê? Elim, né? Um oásis cheio de palmeiras e muitas fontes de água. E a nossa vida é dessa forma. Muitas vezes fazemos isso. Reclamamos do Senhor e Deus supre. E lá na frente há uma grande bênção, porque se você tivesse esperado mais um pouquinho, sem reclamar de Deus e agradecido, você ia ver a bênção do Senhor. E Deus faz isso conosco. Israel é um protótipo do povo de Deus. Hoje a igreja é o povo do Senhor, não só a igreja batista, estou falando de todas as igrejas tementes ao Senhor Jesus Cristo, a igreja verdadeira que existe na terra. Veja o verso 10 em diante, como Deus cuida de Israel. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre, e tirou Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre, com mão poderosa, braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós não temos noção. Nós, no Brasil, não temos noção do que é ser um povo escravizado. Não temos a mínima noção. Por isso esse texto não nos impacta tanto quanto deveria impactar. Não sei quantos aqui poderão fazer isso que eu vou dizer, mas se um dia você for voluntário, né, nas Nações Unidas ou em alguma ONG para ajudar refugiados, você vai ter uma pequena noção, né, do que é você viver escravo, ou você sair da sua pátria para não viver escravo ou não morrer com sua família. E no meio da fuga ter esposa, filhos, pais morrendo ali naquela travessia e poucos sobrevivendo. Muitos viram notícias e notícias destes refugiados, mas a mídia é assim, ela só coloca aquilo que interessa. Hoje ninguém fala mais dos refugiados, mas existem muitos que estão sofrendo nessas condições. Tem missionários, né, que estão no meio ali, crentes que estão no meio daqueles voluntários, ajudando esses refugiados com um objetivo maior do que o objetivo humanitário, o objetivo da glória de Deus. Estão ali para proclamar a glória de Deus, pregando o evangelho. Eles vão ajudar, mas o objetivo maior é proclamar o evangelho para aqueles que estão nessa situação. Israel aqui estava como se fosse um tipo de um povo refugiado, sem terra, sem pátria, caminhando no deserto, só com uma promessa, a promessa de Deus de que eles teriam uma terra. E Deus cumpriu esta promessa. Eles é que não cumpriram, né, a parte deles de serem fiéis à vontade, serem fiéis à palavra do Senhor. Deus, ele é bondoso, ele cuida do seu povo, mesmo que num dado momento não pareça, mas Deus é bondoso. Sempre lembre disso. Se em algum momento você está duvidando da bondade de Deus, achando que Deus te abandonou, não parece que Deus é bom, lembre-se de Israel. Até hoje Deus cuida da nação de Israel. Em 48 Deus deu a terra de novo a Israel. Em 2017, salvo me engano, Jerusalém voltou a ser a capital política de Israel. E Deus cuida. Mesmo que os judeus que estão na administração da nação hoje não tenham a fé correta no Senhor Jesus, Deus ainda honra a promessa que ele fez a Abraão, porque Deus não cumpre o que ele diz baseado nos outros, baseado na fé humana. Deus cumpre o que ele diz baseado na própria palavra dele. Deus fez uma aliança conosco em Cristo Jesus, né? Uma aliança que nos salva da condenação dos nossos pecados, onde nós somos o povo de Deus hoje e vivemos para a glória do Senhor
até a volta do Senhor Jesus Cristo. Se você é do povo de Deus, se você foi resgatado pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, saiba disso, este bondoso Deus, misericordioso, que cuida de Israel, cuida de você, que é a igreja verdadeira de Jesus. Olha ainda o Salmo 136, verso 16. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Verso 17. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre, e tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre, em herança a Israel, seu povo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus venceu as guerras de Israel, não somente aqui, mas também as guerras da conquista, quando sob a liderança de Josué. O Senhor estava orientando tudo, bastava o povo confiar e seguir, somente. Não haveriam mortes nas batalhas lá com Josué, não haveriam mortes, se o povo confiasse em Deus. Problema, parece que é mais fácil nós vivermos nos pecados, na destruição, do que simplesmente ouvir a palavra de Deus e confiar. Essa é a nossa grande tarefa e grande missão. Ouça a Bíblia e confie, só isso. O resto Deus fará. Não fique ansioso, não fique preocupado, leia a Bíblia e creia. Entregue a Deus e o Senhor vai fazer o resto. Foi isso que ele fez com Israel aqui. Quando Israel confiava no Senhor, Deus mostrava as bênçãos. Quando Israel era rebelde à palavra de Deus, vinha morte, vinha sofrimento, vinha dificuldade. Você acredita nisso? Nós é que criamos os nossos grandes problemas. Quando escolhemos não confiar na palavra de Deus. Quando escolhemos viver nos nossos próprios pecados. Quando achamos que somos muito espertos, muito inteligentes e ignoramos a Sagrada Escritura. Nós criamos os nossos grandes problemas. Deus, Ele é todo-poderoso, glorioso e cheio de bondade e misericórdia. Ao terminar de ler o Salmo 136, o que é que fica martelando na sua cabeça? A misericórdia de Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre, né? Tá martelando todo o tempo. É para você pensar na história de Israel e lembrar, as misericórdias de Deus duram para sempre. É para você pensar na sua própria história e lembrar que as misericórdias de Deus duram para sempre. Quer seja você uma criança, adolescente, jovem, adulto, senhor, senhora, não importa. Mas lembre-se disso, Deus, Ele é bondoso. Deus deve ser glorificado na bondade dEle. E é por isso, ainda, olha o Salmo 136, verso 23. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. Veja, se lembrou de nós no nosso abatimento. Não quer dizer que Deus tinha esquecido, né? Isso aqui é uma poesia, uma figura para mostrar que Deus olha por nós quando estamos abatidos. E Deus permite que fiquemos abatidos, porque precisamos aprender as coisas. Precisamos nos abater para muitas vezes voltar para Deus. Olha ainda o verso 24. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. A bondade de Deus, como no Salmo 111, né? Ele começa falando aleluia e termina nos levando a adorar a Deus. A bondade de Deus, por tudo que Ele fez, faz e ainda fará nas nossas vidas, deve nos fazer a cantar para Ele de modo extremamente alegre, maravilhoso. Não cantar porque você tem algo bom hoje, você recebeu um presente hoje, ou porque você dormiu bem hoje à noite, não. Mas cantar bem e forte por tudo o que Deus é, por tudo o que Deus fez, faz e ainda vai fazer nas nossas vidas. Toda essa verdade de dar glórias a Deus a partir das obras de Deus, a partir da santidade de Deus, a partir da bondade de Deus, estão lá no Novo Testamento. Em 1 Coríntios 10, 31, nós lemos assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo
para a glória de Deus. Tudo no seu trabalho. Qual a sua motivação no seu trabalho semanal? É a glória de Deus. Seu trabalho diário, né? É a glória de Deus. Lá no seu trabalho você tem que glorificar a Deus. Aí você diz, pastor, como? Bem, eu não sei. É você que está lá. Eu posso até dar umas dicas, mas é você que está no seu trabalho que tem que glorificar a Deus. Você ora no seu trabalho? Você leva a sua Bíblia? Ah, mas tem no celular. Eu sei. Mas no celular ninguém sabe se você está lendo a Bíblia ou vendo o Facebook no seu trabalho. Então leve uma Bíblia. Nem que seja simbólico. Nem que seja simbólico. Só um símbolo. Você lê, não tem problema ler no celular. Mas para que as pessoas vejam a palavra de Deus ali, e talvez alguém angustiado, e são muitos, cheguem para você e te peçam ajuda, porque veem que você teme a Deus, e aí você pode pregar o Evangelho, pode aconselhar alguém biblicamente e levar alguém para perto de Deus. Isso é um ato tão simples. Você não precisa fazer muito esforço. Você pode, no seu trabalho também, distribuir folhetos, como alguns fazem. Você pode glorificar a Deus no seu trabalho de alguma forma. Você pode glorificar na família. Você pode glorificar lá na sua rua, no seu condomínio, no seu prédio, na sua casa, todo canto. Em todos os momentos, você tem que ter uma oportunidade para glorificar a Deus. Você não precisa ser o Billy Graham, o Moody, para glorificar a Deus. Você precisa querer glorificar o Senhor com pequenas atitudes. Né? Eu não sou um pastor, eu não fui para o seminário, eu não conheço, não fiz teologia, então eu não posso glorificar a Deus. Claro que pode. Óbvio que pode. Por onde você for, por onde você andar, você pode glorificar a Deus. Um personagem na Escritura, no Novo Testamento, glorificou a Deus de forma maravilhosa e entendeu isso a partir das obras de Deus, da santidade de Deus e da bondade do Senhor. Ele pregou um sermão maravilhoso, talvez até inspirado no Salmo 111 e no Salmo 136, que acabamos de mencionar. Este foi Estevão. E ao glorificar a Deus ali, Estevão pregou um sermão para os judeus, e no final, Estevão foi muito honesto e sincero, dizendo que foram eles, os judeus, que crucificaram a Jesus. Olha Atos capítulo 7, versículo 52. Atos capítulo 7, verso 52. E diz assim, Atos 7, 52. Depois você lê a pregação de Estevão, foi registrada do verso 51 para trás, que replica muito do que nós vimos aqui, mas olha o verso 52. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Os judeus que tiveram o ministério, que saíram do Egito, receberam a terra de Canaã, construíram uma grande monarquia, tudo isso foi bondade de Deus. O que é que eles fizeram com a bondade de Deus, que Deus deu para eles? Eles não glorificaram a Deus. Eu estou falando do todo, não é? Claro que sempre houve um remanescente fiel em Israel, mas não era para ser só um remanescente. Remanescente é uma palavra bonita, que literalmente significa resto. Foi um resto de Israel. Não era para ser só o resto de Israel, era para ser todo Israel. Se todo Israel do Antigo Testamento, ou a maioria, fosse fiel a Deus, não era necessário, hipoteticamente falando, nem existir igreja. Porque hoje Israel estaria pregando o evangelho para o mundo. Mas Israel rejeitou o Messias, rejeitou o Salvador. Deus instituiu um novo povo chamado igreja. Estevão era um judeu diácono da primeira igreja de Jerusalém. Ele não era nem pastor, não menosprezando os diáconos, mas a gente pensa assim, né? Só quem prega é pastor, né? Não, ele era um diácono, ele era um servo ali da igreja, entende? Ele não era missionário, Estevão não era missionário. Estevão não era nem apóstolo. Não era nem apóstolo. Ele era um irmão diácono da igreja de Jerusalém. Pregou esta mensagem e nós sabemos o que aconteceu. Foi apedrejado porque glorificou a Deus, reconhecendo as obras de Deus, a santidade de Deus, reconhecendo a bondade de Deus e mostrou a estes judeus o crime deles, o pecado deles, crucificar o próprio Senhor Jesus Cristo. Em breve veremos Estevão, né? Não o Estevão, mas Estevão, né? Nos céus, e estaremos com ele também. E vamos ver ali o quanto ele foi abençoado,
porque ele pregou a mensagem do Senhor, mesmo num momento perigosíssimo para a igreja que estava começando. Ele não mediu esforços, glorificou a Deus com a sua própria vida. É assim que nós temos que glorificar ao Senhor, com a nossa própria vida. Todo crente que glorifica a Deus com a sua vida vai ter um custo. Saiba disso. Vai ser cobrado um preço. Isso é normal. Que preço é esse? É o preço de ir contra o sistema do pecado. Não existe crente que glorifica a Deus que não pague este preço. Às vezes, para um jovem, é o preço de ter poucos amigos. E por isso tem a mocidade aqui. Vai retornar às atividades para que a mocidade se una, porque tem o mesmo pensamento, glorificar o nome de Deus em Cristo Jesus. Por isso que tem uma mocidade. Né? Por isso que tem uma igreja, para nós nos fortalecermos, porque muitas vezes o preço de glorificar a Deus é algumas pessoas, ou talvez muitas, não gostarem de nós. Não porque nós vamos ser agressivos, grossos, ignorantes e briguentos. Não por isso, mas porque não gostam da luz do Senhor Jesus Cristo. Talvez paguemos o preço de perder um emprego, né, por querer fazer a coisa correta. Talvez paguemos o preço de glorificar o nome do Senhor Jesus ao expressar a verdade da Escritura por onde quer que nós estejamos indo. E isso é normal e natural, pelo menos deve ser, na vida de todo crente no Senhor Jesus. Estevão pagou com a vida. Graças a Deus não precisamos pagar hoje, no nosso contexto, com a nossa vida, mas certamente haverá um custo para glorificar a Deus. Mas não vai ser pesado, você vai achar bom e vai ficar feliz por poder glorificar a Deus em tudo. A glória e a majestade de Deus, irmãos, deve nortear toda a nossa vida, como vimos no Salmo 111, no Salmo 136, e como vimos também nesta pequena menção da vida deste diácono chamado Estevão. Glorificamos a Deus ao pensar nas obras de Deus, ao pensar na santidade de Deus e ao perceber a bondade de Deus. Quando conhecemos mais e mais o Senhor nosso Deus, vamos querer glorificá-lo. Vamos renunciar mais e mais da nossa vida. No dia da nossa conversão, nós já renunciamos muito, mas há mais para renunciar. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe e nesta renúncia o nome do Senhor seja glorificado. Vamos orar. Pai amado, te louvamos porque o Senhor é maravilhoso. Nossas palavras realmente não chegam perto da poesia do Salmo 111, do Salmo 136, de tantos outros que nos levam a te adorar. Senhor Deus, nos fortalece, dá sabedoria e entendimento para que venhamos a te adorar em espírito e em verdade, mesmo que o custo seja caro, mesmo que o preço seja difícil, mas sabendo, pela fé, reconhecendo que o Senhor é maior do que tudo, que estar contigo é plena felicidade. Senhor Deus, nos capacita para usarmos toda a nossa vida para a honra e glória do teu nome. É o que te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.